tema da mensagem de hoje é os frutos da vida cristã. O texto que nós vamos ter como base é aquele que nós já lemos também, que se encontra em Mateus 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A vida cristã, ela precisa ser frutífera. Frutos são agradáveis e aceitos em qualquer hora por todas as pessoas. Assim devem ser os nossos atos para com o nosso próximo. Deus também quer desfrutar de coisas boas em nossas vidas. Nós vamos refletir hoje, nós vamos conversar hoje sobre como frutificar frutos da nossa vida cristã. Primeiro ponto que nós devemos adentrar é como são estes frutos. Primeiro, frutos para Deus. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora que nós somos de Jesus, agora que você é de Jesus, então devemos frutificar para Deus. Aquilo que aconteceu na nossa vida, aquilo que aconteceu no nosso coração, na nossa alma, devemos também passar para outras pessoas. Devemos frutificar mais e mais vidas para a casa de Deus. Também frutos de arrependimento. Mateus 3,8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Atitudes que condizem com arrependimento, frutos dignos da nossa vida de convertido, frutos sem defeito, bons frutos, é o que Deus quer encontrar em nós. Atitudes que condizem com arrependimento, frutos dignos de uma vida de convertido, de arrependimento, frutos sem defeitos, bons frutos, é o que Deus quer encontrar de nós. Condições para nós frutificarmos. Primeiro, devemos ter uma boa terra. Mateus 13,8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. O fruto cresce quando cai em boa terra. Você tem uma boa terra para plantar, para frutificar frutos na vida cristã a outras pessoas, alcançar outras vidas? Segundo, plantar no lugar e tempo certo. Salmo 92, 12 a 15 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Doar o nosso tempo para Deus, estaremos plantando na casa de Deus. Firmes na igreja, em qualquer etapa da nossa vida, em todo o tempo, da meninice à velhice, plantar na casa de Deus e no tempo certo, esperar o tempo certo de fazer todas as coisas. Também a luminosidade é muito importante para que nós frutifiquemos. Efésios 5, 8 a 11 diz: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se não houver luz, o fruto não cresce. Nós que somos a luz do mundo, precisamos iluminar outras pessoas, porque se não houver luz, o fruto não cresce, o fruto não floresce. Outra coisa, nós precisamos ser regados. O Salmo 1,3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para brotar e frutificar, é preciso ter contato com a água que molha a nossa vida, a água terrena, que é pó, é Jesus quem nos dá vida. Jesus é a nossa fonte de água, Jesus é a nossa fonte de luz, Jesus é a nossa fonte de vida. Também nós precisamos morrer
para viver. João 14, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que é morrer para viver? Deixar a nossa vida por uma nova vida, a vida com Deus, morrer para o mundo e viver para Deus, dando os frutos necessários para que para que a palavra dele frutifique, para que a palavra dele cresça na vida de outras pessoas também. Outro ponto, nós devemos ser perdoados. João 15, 2 e 3 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Para a planta dar mais fruto, é importante podá-la. Através da palavra de Deus e da confissão de pecados, nós somos limpos por Deus. Nós precisamos ser perdoados e, por fim, nós precisamos permanecer. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Dependemos de Deus para tudo, por isso precisamos permanecer nele em todo o tempo. Aonde quer que for, aonde estivermos, devemos permanecer na palavra de Deus. Mas, porém, existem alguns motivos que nos impedem de frutificar, algumas pedras no caminho. Primeiro, a falta de cuidado. Isaías 5:2 diz: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É preciso fazer a nossa parte, preparando um local adequado para a semente. Falta de frutos não é culpa de Deus. Ele prepara tudo e espera bons frutos. Às vezes, a natureza corrompida não permite a frutificação. Então, é preciso fazer a nossa parte, preparando um local adequado para nós frutificarmos. Senão, isso nos impede de frutificar. Os espinhos também nos impedem de frutificar. Mateus 13, 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O mundanismo, o prazer por espinhos, não deixam frutificar. O prazer da carne, o prazer do mundo, impedem que a gente frutifique. São espinhos em nossa vida cristã, em nossa vida frutífera cristã. Outro ponto, quando não semeamos, nós também não colhemos. Lucas 19, 20 diz: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Se não investirmos, não podemos esperar bons frutos. É preciso investir, não aguardar a semente. Às vezes estamos muito guardados, embrulhados, e semente guardada, ela não frutifica. Então nós precisamos investir. Devemos investir na nossa vida cristã. Então, meu irmão, tome cuidado com a falta de cuidado, com os espinhos e com a falta de investimento na vida cristã. Que você possa frutificar para Deus. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uma variedade de frutos. Na vida cristã, fazemos muitas coisas, produzimos vários tipos de frutos. Não é sempre a mesma coisa, mas uma nova vida sempre. Antes de alcançarmos outras pessoas, antes de frutificarmos para Deus, precisamos mudar a nós mesmos e transformar o nosso temperamento, transformar a nossa vida, o nosso coração, ter frutos do Espírito e, através dele, alcançar outros. Nós devemos ter muito cuidado com o modo que nós agimos, com o modo que nós falamos,
com o modo que nós tratamos as situações. Não adianta nada você vir à igreja e não ser igreja. Não adianta nada você ter uma rotina de vir à igreja, se quando você não está na igreja, você não tem atitudes de uma pessoa cristã, atitudes de uma pessoa de Deus. Não adianta. Você está simplesmente cumprindo um protocolo. E Deus não quer que você cumpra um protocolo. Deus não quer que nós sejamos trabalhadores que, eu estou vindo aqui, bati o ponto, estou indo embora. Não. Deus quer que você cresça, Deus quer que você aprenda, Deus quer que você frutifique, Deus quer que você alcance, Deus quer que você cresça, prossiga. Não adianta, meu irmão. Não adianta você vir aqui e bater ponto. Você precisa frutificar para Deus. E você precisa ter em mente, você precisa ter na sua consciência que buscar a Deus, que ser de Deus é muito mais do que vir no culto domingo, do que vir no culto no sábado ou vir em qualquer outro culto. Ser de Deus é muito mais amplo. É aquele que ficar virado não se irá mais. Aquele que ficava nervoso por qualquer coisa, não ficar mais nervoso por qualquer coisa. É aquele que quando acontece uma situação difícil na rua, não explode, não tenta tirar vantagem. São nos pequenos detalhes, são nos pequenos momentos da vida, são nos pequenos pingos que nós mostramos quem nós somos. Através das nossas atitudes, pessoas são transformadas, vidas são alcançadas. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: pregue, se preciso use palavras. Essa frase, ela é o resumo de toda essa palavra. Desculpe. Essa frase, ela é o resumo de todo esse texto que nós acabamos de ler. Essa frase simplifica tudo, porque não adianta falar que vamos à igreja, que estamos na igreja, que fazemos alguma coisa, se a gente, quando está fora da igreja, tem uma atitude totalmente não condizente com aquilo que a gente acredita. Ser igreja dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. O difícil é sermos cristãos fora da igreja. Quando o calo aperta, quando a dificuldade aparece, quando as contas apertam, quando as pessoas pressionam, quando o trabalho pressiona. Então nós devemos ter muito cuidado. Nós estamos vivendo hoje um período, uma geração de muita religiosidade. Isso deve ficar de lado. Porque o que importa é Jesus, não o que você faz dentro da igreja. O que importa é o que você faz para Jesus. Claro que o trabalho dentro da igreja é muito importante. Você servir a igreja, você trabalhar para Deus, você fazer tarefas na igreja. Como isso é importante, a igreja precisa disso. Mas como tem sido a sua vida fora da igreja? Para as pessoas que não sabem, talvez que você é cristão. Para as pessoas que talvez não te conheçam. Você já imaginou e você já pensou quantas oportunidades talvez você perdeu porque você estourou em determinado momento? Ou você fez a coisa errada em determinado momento e existiu uma pessoa que ali estava te olhando, estava te observando? Nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter muita cautela nisso. Que você não seja mais um número dentro da igreja. Que você seja um número para Deus dentro e fora da igreja. Que você alcance vidas. Que você transforme vidas. Que você alcance corações através da sua vida com Jesus, não através da sua vida com religião. A nossa vida com Jesus deve ser muito maior que a religião.
devemos aprender, devemos estudar, devemos conhecer coisas novas, falsos ensinos, devemos saber refutar, devemos aprender. Mas não adianta nada nós sabemos tudo isso, nós buscamos tudo isso, se quando nós precisamos mostrar quem somos em Jesus, não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meu irmão, então, que nessa manhã você possa entender que ser cristão é muito mais do que vir à igreja em um determinado dia da semana. É muito mais do que você ler a Bíblia, simplesmente. Do que você fazer um devocional, simplesmente. Do que você orar. Isso é graça, isso é um plus de Deus. Porque fazer tudo isso não deve ser uma obrigação em nossas vidas. Fazer tudo isso deve ser um prazer. Assim como você talvez tenha prazer em ver seu time de futebol, assim como você talvez tenha prazer em ir na sua academia, em fazer em jogar seu futebol. Você não faz aquilo por obrigação, porque eu preciso jogar futebol, porque eu preciso ver meu time. Não, você faz aquilo porque você gosta. Orar, buscar a Deus, também não deve ser por obrigação, deve ser porque nós gostamos, porque nós queremos estar na presença de Deus. E se você faz isso somente por obrigação, você está simplesmente cumprindo um protocolo. Desculpe, mas você não está buscando o principal, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente o necessário, o essencial para as nossas vidas. Então eu oro para que nessa manhã você possa frutificar para Deus. Você possa observar no seu redor todos os seus frutos. Tomar cuidado com os espinhos. E que você possa permanecer, morrer para viver, ser perdoado, ser regado, ser luz, plantar no lugar certo, ser uma boa terra. Que a sua vida seja um exemplo para muitas vidas. Que você possa buscar os frutos do Espírito Santo. Aqueles que nós falamos, amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ter os frutos do Espírito e através dele alcançar muitas outras pessoas. Meu irmão, tome cuidado em simplesmente ir à igreja. Que você possa ser a igreja onde você for. Que você possa refletir a Jesus onde você for. Tenha uma vida cristã frutífera. Não tenha uma carteirinha de igreja. Não seja simplesmente membro de uma igreja. Que você possa ser conhecido por Deus através de uma vida cristã frutífera. Não caia nesse conto, não caia nesse ensinamento de simplesmente vir à igreja, de simplesmente buscar a Deus quando você precisa. Busque ao Senhor de todo o seu coração todos os dias da sua vida. Seja sal, seja luz. Busque perdidos que estão aí. Todos os dias nos encontramos com pessoas que estão precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um carinho, precisando de amor. Seja essa luz, seja essa pessoa e tenha uma vida cristã frutífera para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.